As celebrações envolvem, além de muita alegria, comemoração, muita comida também. Principalmente aqueles pratos típicos que enchem os nossos olhos, né? Típicos dessa época. E é bem nesse período que quem está de dieta acaba deslizando e até, quem sabe, renovando a promessa de manter a alimentação saudável para o próximo ano, pensando justamente em como equilibrar a alimentação saudável com festas de fim de ano. Estamos aqui com a nutricionista clínica, né, que é esportiva, Ana Carolina Mandrácio. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, Ana? Ana, que desafio a gente falar agora, nessa semana, contagem regressiva para o Natal, de como equilibrar. Tá todo mundo esperando uma ceia de Natal caprichada, com vontade de comer, às vezes, aquele doce da avó, que é, né, a avó só faz no Natal, a mãe só faz no Natal. Quais são as dicas pra gente? Então, eu gosto sempre de pontuar, né, essa relação socioafetiva que o alimento tem. Então, assim, não deixem de desfrutar desses momentos, não deixem de socializar aí com os amigos, com a família, mas a gente tem que sempre lembrar que vem um dia, após tudo isso sempre tem um dia, né? Então, eu acho que a ideia mesmo é a gente priorizar, né, e seguir aquela regrinha básica da montagem de um prato saudável. Então, vamos priorizar ali saladas, legumes, numa porcentagem um pouquinho maior. E aí depois a gente completa o nosso prato com as demais preparações aí, uma boa proteína. Vamos priorizar também, né, algo que já vem também incluído na ceia, que é a questões das oleaginosas, né, as castanhas, nozes e as frutas secas. Então, elas são alimentos que possuem uma boa qualidade nutricional, né? Então, já dá pra gente compor aí legal. E aí depois também a gente tem que dar uma priorizada nas questões dos carboidratos, uma proteína assada, como eu falei, também vale a pena. Você comentou em frutas secas, tem damasco, tâmara, uva passa, frutinhas cristalizadas, as castanhas. Uma delícia, geralmente a gente chega até nos eventos, né, de Natal, já tem ali na mesa para você servir. Mas são alimentos super calóricos. Precisa ter um equilíbrio também, que não dá para comer demais antes do prato principal. Com certeza, né? A gente, como eu falei ali, a gente tem que dar uma priorizada e dar uma equilibrada, né? Se a gente já vai optar por uma sobremesa depois, que ela possui uma caloria um pouquinho maior, a gente dá uma segurada ali na ceia, né? E como eu falei, né? Sempre lembrar que vem um dia após amanhã, tu pode repetir essa sobremesa amanhã também. A gente não precisa estar ingerindo esse grande montante de calorias só na ceia, né? Teus pacientes te procuram pedindo dicas para esse equilíbrio, porque a gente tem a sensação de que não vai ter ceia nunca mais, que você precisa comer tudo aquilo, muitas vezes repetir a sobremesa algumas vezes. Falando aqui na região, a gente tem uma fartura de doces típicos, né? Então, às vezes, na mesa ali tem não só um sorvete, mas o pavê, o sorvete, a torta mineira, tem vários outros doces juntos e a gente acaba, muitas vezes, comendo uma colherada de cada um, né? Como que a gente faz, assim, diante de tantas gostosuras? Quando a gente vai, né, comemorar em família, geralmente cada um leva um prato e fica difícil a gente escolher. Esses últimos meses, assim, né, no consultório, a gente recebe os pacientes já com essa preocupação. Então, a gente já procura fazer um plano ou dar dicas ali com uma redução ao longo do tempo para eles poderem aproveitar um pouquinho esse momento também. E atentar também a quantidade, né? Vamos pegar um pouquinho de cada sobremesa para a gente experimentar tudo, mas em menor quantidade, né? Não um pocão de cada sobremesa, que no final aí vai dar uma grande quantidade e pode atrapalhar no processo. Outro alerta que vale a gente destacar aqui é a questão da bebida, né? Bebidas alcoólicas, muitas vezes com altas doses de açúcar, como é o caso dos espumantes. Então, às vezes, 4 taças de espumantes já vão ajudar aí a desequilibrar esse cardápio. Com certeza, Vanessa. A gente tem que cuidar, né, com a junção de todos os alimentos e do que a gente consome, né? Se você vai optar por uma bebida, mantenha apenas naquela bebida, né? O próprio espumante, ele é uma bebida que possui uma caloria bem alta, né? A gente conta também com os vinhos, que eles possuem uma qualidade nutricional legal, mas também a caloria dele é um pouquinho mais alta. Hoje em dia tá muito na moda também o gin, né, que todo mundo toma. Ele é uma bebida que possui uma caloria um pouco mais baixa, então dá pra desfrutar um pouquinho desse também. Tá certo se a gente abusar
come demais e no dia seguinte praticar exercícios, por exemplo, para tentar compensar, correr atrás do prejuízo? Se você não é acostumado, eu diria para você ter um pouquinho de cuidado, né? Para não ter nenhum tipo de lesão física, mas pode sim, né? A gente pode aproveitar ali um chazinho no próximo dia. Olha, para você ganhar aí cerca de 1 quilo numa ceia, alguma coisa assim, é um pouquinho difícil, não que não consiga, né? Mas em torno de 7 a 8 mil calorias você teria que estar ingerindo. Teria que ingerir de 7 a 8 mil calorias para ganhar 1 quilinho. Então, se no dia seguinte, quem já está acostumado com alguma atividade física mais intensa pode praticar, ou fazer pelo menos uma caminhada, um chazinho. Isso, com né? certeza. Para fazer com que o organismo ali assimile, de repente, aquele excesso. E é um excesso de um dia que a gente está falando, não é uma semana, né? Não é a gente prolongar aí essa ceia, né? E aproveitando a sobremesa aí ao longo dos dias, não. A gente tem que priorizar sempre, né? Saber que vem um dia após, como eu já falei. E saber que também quando a gente quiser, né? Não precisa ser tudo num dia, a gente dividir esses alimentos aí mais calóricos e que saem da nossa rotina saudável, não tem problema nenhum. Ter acompanhamento com um profissional, com uma nutricionista durante o ano faz com que a gente repense melhor essas escolhas no fim do ano e que também acabe renovando os votos de alimentação saudável para o próximo ano. Com certeza. Esse final de ano a gente já tem, né, um pouco dessa ideia aí da moda de dietas, né, de querer estar com um corpo mais legal para o verão. Então a gente recebe uma procura maior no consultório, mas a gente criar o hábito, né, eu costumo muito pontuar a autonomia alimentar com os meus pacientes também. E a gente só consegue essa autonomia com um acompanhamento nutricional, com um processo de reeducação também, que não é de um dia para o outro, né? A gente precisa entender qual o corpo e qual as necessidades. Então, com certeza, o acompanhamento mais prolongado, né, antecipado, ele vai ajudar bastante nas escolhas que a gente vai fazer até aí nesses momentos específicos. Agora, no fim do ano, a gente tem muitas opções aí de frutas, pratos diferentes. Tem algum prato que você diz, não, esse pode investir, isso é bom? Tem alguma fruta específica que é mais agora do período, que dá para dar como dica, assim, ó, essa daqui pode comer um pouquinho mais? Olha, é difícil, porque fruta, sim, eu tenho um apego por elas, então, né, eu gosto de todas. Mas como eu falei também, as frutas secas, nesse momento, elas são muito boas, elas agregam uma qualidade nutricional. E outra coisa que as frutas secas, elas ajudam na gente, né, é essa vontade de doce, né, então a gente possui a tâmara, por exemplo, né, como uma boa opção para isso, tem umas receitas fantásticas com esse tipo de alimento. O próprio abacaxi também. Ele é uma fruta legal para a gente estar ingerindo junto com a alimentação, porque ele ajuda na própria digestão. Então, como são alimentos um pouco mais pesados, né? Então, é uma fruta legal também de estar se consumindo. Tá certo, muito obrigada pelas orientações. Vanessa. Conversamos com a Ana Carolina Mandrácio, que é nutricionista clínica e esportiva. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Uma boa tarde.